Olá, hoje é dia 8 de abril de 2023. Vamos trazer alguns apontamentos do capítulo 8 do livro Missionários da Luz. No plano dos sonhos. Esse capítulo se inicia com a preparação de Alexandre, o mentor, o guia de André Luiz nesse livro, para uma reunião principalmente com encarnados que participam durante o sono físico. Então essa reunião acontece de madrugada e eles estão se preparando para essa reunião. Então são os preparativos para ela se iniciar. E assim, nesses preparativos, algumas informações são repassadas sobre esse grupo de estudo. Então, Alexandre comenta, nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então ele fez um curso para tentar fazer com que esses companheiros sejam mais úteis no plano terrestre para os propósitos mais divinos, propósitos mais adequados durante as horas de sono. Ele fala que o número dos estudantes é superior a 300 pessoas. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições, é o que ele comenta. E noites se verificam ainda que mesmo algum desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. Então, é um grupo que não tem um número específico, são vários que se inscrevem para esse curso, digamos assim, mas nem todos conseguem comparecer sempre e aproveitar de forma adequada. E aí André pergunta se aqueles que comparecem conseguem tirar lições valiosas, conseguem lembrar dos ensinamentos que ocorrem durante o sono. E ele fala assim: mais tarde a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, que é o nosso caso, não pode ir tão longe. O cérebro da carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, de qualquer forma, ele comenta ali mais para o final, traz um efeito benéfico para todos eles que participam, independente da lembrança ela estar mais metódica, mais organizada ou não. E aí Alexandre continua falando que ele não tem como forçar esse aprendizado ou essa vontade de cada um de aprender ou esses degraus de evolução para que a capacidade de cada um seja elevada também para o aprendizado. Toda a elevação, ele comenta, representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós? Então, eles estavam caminhando e entraram logo em um local específico que não era o local de trabalho usual de Alexandre. E Alexandre
explica, né, que se o trabalho fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com o maior êxito, mas no presente caso devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas. E precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Aqui de novo mostrando que muitas vezes a gente auxilia sem saber, né, ou no plano espiritual, né, através do magnetismo consciente ou inconsciente, através de energias, de fluidos em que a gente às vezes não se dá conta. Nesse caso, eles foram numa instituição espiritista, né? Ali eles poderiam aproveitar melhor o trabalho. E aí ele comenta sobre uma definição interessante da igreja, uma definição que em muitos casos a gente tem visto muito deturpado esse conceito de igreja, de casa religiosa, né? Porque o André ele comenta que o local era uma casa, era uma residência. E Alexandre fala o seguinte: inegavelmente todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular, na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo, casca, superficialidade. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Então, isso também cabe um pouco da nossa responsabilidade, né? O quanto a gente tem conseguido transformar, através de nossa influência, de cada local que a gente frequenta, em uma espécie de uma igreja. Igreja nesse sentido, em que há cada vez mais, ou o mais próximo que a gente consiga, né, ou o mais intenso que a gente consiga, de Deus dentro de nós mesmos, para que a gente possa refletir esse sentimento de amor, de bondade, de amparo, de compreensão. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode refletir, que nos cabe, né, que é a nossa responsabilidade. Nesse momento eles estavam já na casa e um grupo se acercou de Alexandre e um deles conversou com ele com mais proximidade. E aí eles comentam que não tinham chego ainda todos os companheiros. E ele fala que 2 deles especificamente, né, não tinham chego. No caso aqui era chamados Vieira e Marcondes. E aí o próprio Alexandre, ele sugere que Sertório, que estava conversando com ele, verificasse as condições desses companheiros. Enquanto ele tomava os últimos preparativos para iniciar aquela reunião. E aí Sertório pergunta: e caso eles estejam sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? E Alexandre responde: deixá-los-á então, como estiverem. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Findo o trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. E aí Alexandre inclusive permite que André vá junto. Então, logo que André sai com Sertório, ele dá aviso também que é interessante para a nossa reflexão. Ele fala o seguinte:
Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se às defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília ou afastados, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, é um conselho, um apontamento que cabe a nós refletirmos, né? Que esse autoconhecimento, né, próprio, ele é necessário para que a gente possa aproveitar, inclusive nas horas de sono, as atividades que nos são proporcionadas. E aí ainda Sertório continua que aqueles que são escolhidos, digamos assim, para participar desses cursos, né, não é escolhido no sentido de particularismo, né, na obra divina, que isso não é de conluio, não tem relação, não compreende a lei, né, a lei maior de Deus. Ele fala que os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma, fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Então Deus chama a todos, né, à cooperação, mas somente aqueles que se devotam, persistem, operam e são fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Então é através do trabalho em nós mesmos que a gente pode operar com mais qualidade, no benefício nosso e de qualquer outra pessoa. Então eles chegam nesse primeiro momento na residência do Vieira. E logo que eles chegam, eles se encontram ele dentro de um quarto, né, onde ele estava, o corpo perispíritico unido à forma física, mas não totalmente ligado. E tinha uma pessoa, um outro indivíduo desencarnado perto dele. Eles observam que Vieira está passando por um pesadelo bastante cruel. E Sertório comenta que ele atraiu para aquele quarto aquele visitante, que estava dando medo a ele. Então pergunta para o visitante se ele é parente do companheiro que dorme, né? No caso, o Vieira. E aí o visitante fala que Vieira chamou ele durante o dia, no momento em que ele utilizou de testemunho maledicente, né? Que ele falou coisas que não eram verdade. E para ele Vieira era de total confiança. E quando ele fez isso, ele ficou bravo, ficou decepcionado com essa situação e foi visitar ele durante a noite para tirar a satisfação. Basicamente isso. E aí ele, sentindo que Sertório não aprovou muito aquela ação, né, dele próprio, esse indivíduo, né, comenta que você não acha que é legítimo eu fazer isso? Deixar com que as pessoas falem mal de mim, né, a torto e a direito, basicamente? E o próprio Sertório fala: talvez esteja com a razão, meu caro, entretanto, creio deva desculpar o seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E aí o Sertório olha para o André e fala: Vieira não vai poder comparecer essa noite aos trabalhos.
E André pergunta se tem alguma coisa que eles possam fazer por ele. E Sertório fala que não tem. Naquele momento ele teria que ficar ali mesmo. O máximo que ele podia fazer é acordar o Vieira para tirar ele daquele pesadelo. E assim ele faz, ele chacoalha o Vieira e Vieira acorda, né, achando que estava saindo de um grande pesadelo. Não identificou ali a presença nem do outro indivíduo, nem de André, nem de Sertório. E assim eles saíram para visitar o outro companheiro, né, que era Marcondes. Chegando na casa de Marcondes, eles veem uma situação ainda mais deplorável, né, mas bem diferente da do Vieira. Eles encontram Marcondes, eles descrevem aqui no livro, né, numa posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio, assim que eles descrevem. E tinha 3 entidades femininas de galhofeira expressão perto dele. Quando Marcondes olha para Sertório e o reconhece, ele fica totalmente envergonhado, não sabe o que dizer. E as entidades, percebendo o perigo, digamos assim, a elas, né, que tanto André como Sertório poderiam tirar Marcondes daquela situação de perto delas, tentam reagir de alguma forma, falando certos impropérios, certas coisas para tentar impedir, né, que Marcondes seja retirado. Mas Sertório não se abala e conversa apenas com o próprio Marcondes. Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? Ele pergunta. Oh, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me. Não sei como isso aconteceu. Não posso explicar-me. Sim, Marcondes, Sertório responde de volta. Cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Nesse momento, eles já saíram. Sertório achou que não valia a pena permanecer ali. E André, sentindo um pouco amargurado, talvez decepcionado, pergunta se eles não poderiam ter feito alguma coisa por ele. E Sertório fala, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. E falaremos, inclusive, para Alexandre o que aconteceu. Por ora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. Precisamos agora voltar para as preleções de Alexandre, para que também a gente possa aproveitar delas alguma coisa. E assim fecha o capítulo.